que o senhor tem a falar sobre fracasso versus perseverança, irmão Nelson? Como o senhor bem afirmou aí, pastor Luiz Carlos, o fracasso faz parte da nossa caminhada, do amadurecimento e do aprendizado na vida, né? O fracasso não é a pior coisa que pode nos acontecer. A pior coisa que pode nos acontecer é desistir da caminhada diante de um fracasso. Os cristãos, o próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo teve momentos de grandes frustrações. E na biografia dos grandes homens, se você ler a biografia de todos os grandes homens, as vidas deles foram marcadas por muitos fracassos. E aquilo ajudou aquele homem a amadurecer, fortaleceu o seu caráter, desenvolveu o seu caráter e preparou aquele homem para assumir uma posição de autoridade. Né? Eu estava lendo recentemente um livro escrito por um escritor inglês chamado John Stott. John Stott foi considerado uma das 100 personalidades do mundo na década no ano de 90. Para um pastor estar dentro dessa personalidade, John Stott escreveu o livro A Cruz de Cristo. E neste livro, ele fala sobre o sofrimento de Jesus. E Jesus também parecia que estava fracassando em tudo. Tudo aquilo que os anjos falaram a respeito dele, a vida dele foi difícil. Então, tem um momento do livro que John Stott fala de um estudo que muitos psicólogos e estudiosos, antropólogos do mundo, fez um levantamento a respeito dos grandes líderes do mundo, grandes presidentes, reis, primeiros ministros, e uma coisa que chamou a atenção deles: a maioria desses grandes líderes, eles foram órfãos. A maioria foi órfã. Como o senhor mesmo falou aí, Abraão Lincoln foi um órfão. Moisés, um grande líder, ele vivia como órfão. Não teve uma mãe e um pai ali com ele. E muitos, o José também viveu ali preso durante mais de 10 anos, preso de forma injusta. Então parecia que eles estavam fracassando. E todos esses homens que se tornaram depois fortes, eles perguntaram: mas por que será? O que acontece que quando esse homem, na sua infância, ele passa por luta e sofrimento, e ele sente falta das coisas, ele não tem um pai ou uma mãe ali para ajudá-lo, por que será que depois que ele se torna um adulto, ele acaba se tornando um grande líder? Qual é o segredo? E depois de muitos estudos, pastor Luiz Carlos, o que ele descobriu foi o seguinte: não é que a ausência do pai ajuda, que não ajuda em nada. A presença de um pai sempre vai ajudar um homem. Mas ele diz o seguinte: o fato daquela criança ter enfrentado tantos obstáculos na vida, colocou na sua vontade uma grande fibra, uma vontade de ferro, e aí ela não desistiu, e ela foi em frente e se tornou um grande líder. Então, o John Stott cita vários homens que se tornaram líderes mundiais e que não teve uma vida fácil na sua infância nem na sua adolescência. Então, isso é importante, porque muitos que estão me ouvindo agora poderão dizer assim: eu não tenho esperança, porque eu não venho de uma família rica, eu não tenho um pai atuante, ou então meu pai já morreu, a minha mãe não tem condição de me orientar. E muitos podem estar agora mesmo, pastor Luiz Carlos, se dando por vencido antes de começar a carreira. Eu posso ver mocinhas falando que não tem chance, porque vive num país pobre, que o país vive em crise, e que a mãe e o pai são pobres, e que eles não têm condição de cursar, de pagar um curso, fazer uma faculdade, e que por isso vão desistir. Não pense dessa forma. Ou você tem, para você ser perseverante,
Você tem que vencer. Olha, você tem que vencer a luta de cada dia. O nosso Senhor nos ensinou a vencer a luta de cada dia. Aonde a gente falha muitas vezes é que a gente olha para o caminho e olha assim e fala assim: oh, o caminho tem 1.000 quilômetros, eu nunca vou conseguir andar todo esse caminho. Mas ninguém está mandando você andar 1.000 quilômetros em um mês. Está mandando você andar 20 quilômetros por dia. Então, aquele que acha que não tem condição de fazer uma faculdade, vai lendo o livro hoje. Tem gente que fala assim: esse livro é muito grande, eu não vou conseguir ler esse livro. Não é para você ler o livro todo em uma semana, leia 10 páginas por dia. Então, essa é a perseverança. Você sabe por que é, pastor Luiz Carlos? Que muitos não perseveram é porque não tem uma visão clara, não tem uma visão bem nítida de onde deseja chegar. Então, a primeira coisa é que eu peço para aqueles que estão começando agora, os moços e as moças, o que eu peço é: visualize, irmão e irmã, aquilo que você deseja. Visualize o seu sonho. Visualize, veja claramente isso. Pense naquilo, analise e tente se emocionar. Tente ver você vivendo aquela situação. Eu acompanhei um rapaz órfão, filho de um pastor da Assembleia de Deus, que o sonho dele era incorporar no exército e ser um soldado do exército. Você sabe o que ele é hoje? Ele é um oficial do exército. Ele foi além, ele passou no núcleo preparatório de oficial da reserva, ele foi um dos primeiros colocados, ele foi destaque nos exercícios, e ele não tinha base nenhuma, mas todo dia a gente conversava, e eu dizia para ele, Pedro Henrique, o nome dele, eu dizia: Pedro Henrique, visualize você com as estrelas de oficial, visualize você comandando o pelotão. E ele se emocionava com aquilo, e levantava com garra para no dia seguinte, e ele estudava, e quando pensava que ia desistir, eu falava: não desiste, meu irmão. E ele venceu. E assim é com cada um. Irmão, não existe, não venha com essa não. Você admira muitas vezes aquele advogado, aquele médico, você admira aquele oficial, ou qualquer profissional de destaque na nossa sociedade, aquele professor, né? Aquele empresário. Nós olhamos e admiramos, mas você não sabe o caminho pelo qual ele teve que passar. Ele pagou um preço. Não existe, meu amigo. Se você está disposto a realmente se dedicar, como diz o grande pregador canadense A.W. Tozer, se você tem sangue suficiente e você tem suor suficiente para derramar, não há limite para você. O céu é o limite. Ainda reportando aqui, pastor Luiz, sobre o medo aqui, eu estava vendo uma frase de Frank Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim: nós não temos nada a temer, a não ser o próprio medo. Isso na Segunda Guerra Mundial. Nós não temos nada a temer, só temos que ter medo do medo, né? E uma frase que eu vou dizer aqui, que o pastor Luiz Carlos, eu gostava muito de repetir, quando nós estávamos trabalhando juntos aí em Recife, na obra do Senhor, o senhor dizia sempre essa frase, que eu acho que é do irmão Brana: não duvide de Deus, duvide das suas dúvidas, né? Duvide das suas dúvidas. Então, John Wesley também disse: nossa gente não tem medo. O Nelson Mandela disse: o bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo, né? Então, eu acho que quando a gente fracassa... Olha, você quer ver um exemplo de perseverança e de um homem que se levanta diante dos fracassos? É o grande inventor Thomas Edison. Thomas Edison, ele inventou da lâmpada, ele inventou também do alto-falante. Ele inventou mais de 1000 coisas aí.
né? E uma das coisas que ele inventou foi o acumulador de energia, que é aquilo que a gente chama de bateria, né? Ele não inventou a pilha, ele inventou a bateria, que é diferente. Quem inventou a pilha foi o Walter, né? O Volta. Então, quando ele pensava com ele, tem uma maneira de acumular energia. Eu tenho a eletricidade aqui, mas tem uma maneira de eu guardar essa eletricidade? E deve existir uma maneira, porque na verdade, quando você pega uma bateria de carro ou a bateria do seu celular e coloca e carrega ela, você está pegando aquela eletricidade e acumulando naquela bateria. É uma coisa impressionante aquilo. É um jogo químico. E então ele começou a testar várias maneiras, como acumular energia, como acumular energia. E todos os testes dele não dava certo, não dava certo, não dava certo. Ele fez 5.000 testes, 5.000 experiências diferentes, e não dava certo. E cada experiência anotada no caderno, anotando tudo. E ele tinha um amigo que sempre acompanhava ele, chegava e via lá. Testava uma coisa, pegava um material, inventava um circuito, e tudo dava errado. Aí um dia um amigo dele falou assim para ele assim, meu amigo, você já fez 5.000 tentativas, desista disso aí. Isso não tem como acumular energia, não. Desista disso. Você já fracassou 5.000 vezes. Aí ele falou assim, você é um cientista que não chegou a lugar nenhum. Ele falou assim, muito pelo contrário. Eu sou o único cientista na face da Terra hoje que conhece, registrado aqui no laboratório, 5.000 maneiras diferentes pelas quais um acumulador de energia não funciona. Você já pensou um negócio desse? O que você achava que era o fracasso dele, ele considerava a glória. Se eu sou o único cientista que tem registrado 5.000 maneiras diferentes pelas quais um acumulador de energia não funciona. Até que ele descobriu a bateria. E hoje a gente usa aí. Então ele foi um exemplo de perseverança. E eu espero que isso sirva de estímulo para nós também, pastores Carlos, ministros do Evangelho, que muitas vezes pregamos e falamos com as pessoas, ou entramos num lugar, não dá certo, e aí o diabo fala, você fracassou, desista, você não foi chamado para isso, você não foi chamado para pregador. E a gente, se a gente for ouvir a voz do diabo, e se a gente ficar com medo, a gente não vai. Mas se a gente tiver uma visão clara do que é que nós estamos fazendo, como o senhor mesmo disse, o propósito, pastor Descartes, nós viremos até o fim. Eu poderia ler aqui umas coisas que eu li hoje do irmão Brana falando, mas eu vou deixar para ler depois. Passa a palavra para o senhor. O senhor falando aí desse inventor que começou a ouvir vozes, né? É. E aí eu me lembrei da passagem bíblica do apóstolo Pedro, que quando Jesus estava andando por cima das águas, certo. irmã Brana fala disso, né? Os outros certamente poderiam ter dito assim, você é louco? Você vai afundar? É. Pedro foi o único que tentou. Ele disse, Senhor, se és tu mesmo, em outras palavras, se não és um fantasma, se não estamos vendo uma imaginação, mas se é algo real, deixa-me ir ter contigo. E o mestre disse, vem. Pedro foi o único que teve a iniciativa. E ele foi. E ele andou por cima das águas. Até que ele não se deixou levar pelo medo, pelo barulho do vento contrário,
pelas vozes que vêm, e ele afundou. Mas quando é o mestre que chama, não foi o mestre que disse vem? Justamente. O mestre não vai te deixar afundar. Justamente. O mestre não vai te deixar no buraco. Crie coragem. O fracasso existe. O fracasso faz parte. Mas o mestre vem e diz assim, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Haverão fracassos. Vão existir dias nublados. Vai chover, vai fazer sol. Haverão tempestades. Ventos contrários virão. Eu tenho-vos dito estas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês fiquem quietos, para que vocês tenham calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, persevere. Foi o mestre que chamou. O mestre não te deixará afundar. Você teve a iniciativa, você ouviu a voz do mestre. Fique firme nesta voz. Fique sempre. Justamente. Esta voz não falha. Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, e aí vem Paulo e nos diz em Hebreus 12, ali pelo versículo 2, olhando sempre para Jesus. Justamente. Antes ele disse assim, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Prossigamos para o alvo, não é? Pelo prêmio. Olhando sempre para Jesus. Ele disse, prossigamos a carreira que nos está proposta. Está lá em Hebreus 12. O prêmio da soberana vocação. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele está citando isso. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Isto fala de alvo, isso fala de objetivo. Propósito. Isso fala de alguém que sabe onde tem que chegar, de propósito. Então, Pedro deu ouvido à voz do vento contrário. Pedro não controlou o medo. Porque o medo existe, o medo vem. Existe. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Não. Se nós temos um propósito, se nós temos um alvo aonde temos que chegar, nós temos que seguir em frente. Uma coisa Ô, irmão Nelson, deixa eu fazer uma pergunta. O Abraham Lincoln disse assim, é atribuído a ele a seguinte frase: o campo da derrota não está povoado de fracasso. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Que lição tiramos desta frase, irmão Nelson? Desistiram. Tombaram antes de vencer. A vitória estava ali à frente e eles desistiram. É isso que o irmão Brana diz. Fracassar não é a pior coisa, irmão, que pode acontecer. Desistir, sim, é a pior coisa que pode acontecer. O campo da derrota, né, não está cheio de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Homens que desistiram, né? Então, a gente não pode desistir. Nós temos que ir até o final. Me faz lembrar da história do soldado ferido. Conta a história que o soldado ferido ele estava perdendo muito sangue
e aí sentindo muita dor, e ele falou para o companheiro que estava do lado dele naquele tempo, que era com batalha com espada, e tinha sempre um companheiro do lado que era o escudo ali do lado, o escudeiro. E então ele falou assim: "Ó, companheiro, eu não suporto mais tanta dor, estou perdendo muito sangue. Pegue a sua espada e me mate logo. Eu não aguento mais." Aí ele falou assim: "Eu não posso fazer isso, essa é uma decisão que é contra a regra do nosso exército. Deixa eu perguntar ali para o capitão rapidamente." Ele conseguiu, correu lá e falou: "Ó, o soldado, tem aquele soldado que é um grande herói, mas está perdendo muito sangue e ele não resiste mais e ele está pedindo para ser executado." Aí o capitão falou assim: "Isso é uma coisa que só o rei pode ordenar. Deixa eu consultar o rei." Aí naquele tempo o rei, você sabe que o rei ia para a guerra. Naquele tempo o rei era o principal na guerra, era o rei Davi, o rei Saul, todos eles foram grandes guerreiros. E então deram um jeito da mensagem chegar para o rei e falou assim: "Ó, aquele soldado, grande herói, está vertendo sangue lá na retaguarda, pedindo para morrer, e pediu autorização para ser executado." Aí o rei escreveu uma carta. Rapidamente o rei escreveu uma carta, falou: "Entregue para ele." E aí, manda ele ler. Chegaram lá, ninguém podia ler essa carta. Aí entregaram ele lá, gemendo. Aí chegaram e entregaram a carta para ele. Aí falou assim: "Essa é a carta do rei." Aí ele se emocionou, porque o rei, irmão, o rei tinha salvado a vida dele. Ele devia muito ao rei. E então ele tinha uma dívida de gratidão com esse rei. E ele falou assim: "O rei ainda se lembra de mim?" "Sim, o rei se lembra de você." E ele mandou essa carta. Aí ele abriu e leu a carta. Quando ele leu a carta, irmão, diz que ele segurou assim, começou a se levantar, ficou de pé, puxou da espada e saiu andando por meio da batalha. E daqui a pouco ele começou a participar e combater, e foi para o combate. E foi para o combate, e na força da emoção, ele saiu guerreando. O negócio estancou, e aí o pessoal falou assim: "Mas rapaz, o que está escrito nessa carta?" Aí, quando foram abrir o envelope assim, que foram ler, na carta do rei estava escrito assim: "Ó soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo." Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o rei Jesus conta com você. Você, moço, o rei Jesus conta com você vencendo na sua escola, você vencendo na sua faculdade, vencendo no seu trabalho, vencendo na sua empresa. Você, mãe, que está enfrentando luta no seu lar, o rei Jesus conta com você, mãe, vencendo, perseverando. Aguenta um pouco mais, segura firme. Você é um soldado. O grande apóstolo Paulo falou para Timóteo: "Sofre comigo, Timóteo, sofre comigo as dores de um soldado de Cristo. Toma posse, sofre as aflições de um soldado." E Paulo diz assim: "Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, as cicatrizes que eu recebi, porque eu amo Jesus e estou no combate por ele." E ele diz assim: "E eu estou sofrendo no meu corpo o resto das aflições de Cristo." Então, cada cristão que sofre, fique sabendo, esse sofrimento é de Cristo. Porque você, irmão, você é parte de Cristo. Cristo vai mandar parar esse sofrimento. O diabo ainda está ferindo o calcanhar do Messias, mas no final o Messias vai esmagar a cabeça da serpente, porque é o que diz a profecia no livro de Gênesis: "A tua semente, tu ferirá o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a tua cabeça." Jesus fez isso pessoalmente, e Jesus vai fazer isso, pastor Escárcio, coletivamente, através da igreja. Porque Paulo disse: "Muito em breve, o nosso Senhor Jesus esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés." Então, eu peço a cada irmão, a cada irmã que está desistindo, que não está indo aos cultos, que está desanimado: irmão, aguenta um pouco mais. Não desista. Se você caiu uma vez no pecado costumeiro, levante-se, peça perdão. Você pode cair no dia, irmão, 7 vezes, pedir perdão 7 vezes. E todas as 7 vezes Jesus vai te perdoar. O que você tem que fazer é não desistir. Ele falou para Pedro: "Pedro,
Pedro, quando você for perdoar um homem, você perdoe. Aí ele perguntou assim, Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Aí Jesus falou assim, não, não te digo 7, mas 70 vezes 7, que quer dizer um número ilimitado de vezes. Você, irmão, tem o dever de perdoar o seu próximo de forma ilimitada durante um dia. Se Deus pede isso de nós, quanto mais Ele é capaz de fazer isso. Então, aceite o perdão. Tome posse do perdão, viu, pastor Luiz Carlos? Porque é importante a pessoa se sentir remida. É importante a pessoa se sentir, saiba que Jesus Cristo te ama. Outra coisa, pastor Luiz Carlos, nós sabemos que o apóstolo Pedro foi perseverante, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi perseverante, nós sabemos que o irmão Brana foi perseverante, nós conhecemos a biografia do irmão Brana, foi um homem que só encontrou dificuldade na sua vida, só encontrou dificuldade, não teve vida fácil, veio de família pobre, ele era o primeiro de uma família de 10 filhos, o pai ficou aleijado, ficou doente muito novo, esse rapaz mais velho teve que assumir e ajudar, tornou-se arrimo de família, e ele só encontrou dificuldade na vida, só dificuldade, mas ele perseverou. Ele perseverou e foi constituído por Deus o 7º mensageiro dessa era. Foi constituído por Deus um verdadeiro profeta. E ele disse, irmão, se você tiver uma visão nítida de quem você é, e se você tiver uma visão nítida de quem é Jesus Cristo, e de onde nós estamos indo, você vai perseverar. Você será perseverante. E eu quero dizer para os irmãos, olha, irmão, essa semana eu disse para um jovem aqui na minha casa, eu disse assim, irmão, você não é quem você pensa. Você não é quem você pensa. Você é aquela pessoa que Deus pensa. Muitas vezes nós nos enganamos e pensamos que os nossos pensamentos são nossos, mas os nossos pensamentos não são nossos, não são reais. O eu real, sabe, pastor Luiz Carlos? Tem pessoas aí que diz que foi rejeitado não foi uma criança aceita, que a mãe rejeitou, que o parto foi indesejado, e que por isso ela se sente uma pessoa derrotada, que ela é isso. Você não é isso, irmão. Você não é um rejeitado. Você não é um acidente da natureza. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser abençoado. Você é filho de Deus. Você não é um acidente. Ah, não, eu sou fruto eu sou fruto de uma aventura da minha mãe. Eu nem sei quem foi meu pai. Não, irmão. Não é nada disso. Você foi redimido. Você foi redimido. Levante-se, né? Pedro, pastor Luiz Carlos, Pedro tinha uma dificuldade. O nome dele, Simão, significa aquele que vacila, sabe? O vacilante, Simão. Jacó também tinha uma dificuldade. Jacó significa trapaceiro. E então ele, não, eu só consigo ultrapassar, eu sou um pequeno trapaceiro. E Pedro disse, eu nunca tenho vontade firme, eu estou sempre vacilando, eu estou sempre indo, eu vou e depois eu volto, balançando para lá e para cá. E ele balançava, Pedro balançava. Quando parecia que ele tinha coragem, daqui a pouco ele estava com medo. Ele foi com coragem sobre o mar, mas no meio do caminho ele afundou. Então ele vacilava, ele era Simão, aquele que vacila. Mas um dia ele falou assim para Jesus, eu tenho certeza que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, você é bem-aventurado, porque quem te deu esta visão foi meu Pai que está no céu. E agora eu te digo que tu não és Simão, tu és Pedro. Tu és uma pedra que não balança. Tu é uma pedra que não balança. E sobre esta rocha que sou eu, essa pedra que é você, será edificada. E as portas do inferno nunca jamais prevalecerá contra você. Então, não basta o Pai revelar quem é Jesus. É necessário que o Pai revele também para você quem é você. E aí, irmão, quando você souber quem é você, você vai perseverar. Você vai ser uma pessoa feliz. Você não vai se deprimir.
Você vai ser que nem Jeremias, que Deus falou assim: Jeremias, eu estou colocando em você ombros de bronze, estou dando para você um rosto de bronze, para ficar em pé, que nem o muro. Pode vir os inimigos que quiser contra você, eu te fortaleço. Então, quando Deus fortalece, está fortalecido. Então, irmão, não desanime porque você fracassou. Outra coisa, pastor dos Carlos, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E olhando para as coisas que está diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, meus irmãos, esqueça o que ficou para trás. O profeta, irmão Bruno, fala: o que passou, passou. O passado ninguém muda, nem Deus. Deus não está preocupado em mudar passado. Deus, irmão, Deus está querendo mudar é nós. E você sabe onde é que Deus trabalha? Deus trabalha no aqui e no agora. Deus está trabalhando conosco aqui agora, nessa live. Deus está transformando vidas agora, pastor Luiz Carlos, nesta live aqui. Ou durante o momento no aqui e agora de alguém que estará assistindo isso amanhã ou depois, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos. Mas Deus vai trabalhar no aqui e agora da pessoa. Irmão, irmã, escuta o que eu vou dizer para você. No livro As Cartas do Inferno, o escritor em inglês C.S. Lewis fala: o esforço do diabo é colocar você, prender você no seu passado, ou jogar você para o futuro e fazer você esquecer que você vive o presente. Porque o posto do dever de um homem está no seu presente. E aquele homem que fica só pensando no futuro, ele vive de ilusão, ele vive sonhando: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e não move nada. Fica jogando na loteria, em jogo de azar: eu vou ser isso, e ele não move nada. Ou então aquele que fica no passado: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, bem que meu pai falou, eu não ouvi, bem que minha mãe falou, e agora é tarde, eu não tenho mais condição. Gente do céu! Eu estava vendo um testemunho de um homem que era muito rico ali em São Paulo, e ele falou assim, ele foi para saiu aí, ele ficou muito pobre, miserável, ele, por causa do dinheiro e da ambição, ele perdeu a amizade com os filhos, com a esposa, casou várias vezes, mas ele era muito rico, e aquilo subiu para a cabeça dele, ele ficou soberbo, mas depois ele começou a adoecer, e começou a fracassar, e começou a tomar prejuízo nas empresas, e foi caindo, de repente ele perdeu tudo, perdeu a saúde, e ele já estava com 60 anos, e ele não tinha mais nada. Ele vivia num barraquinho lá nos cantos. Aí um dia ele saiu, viu um anúncio de um programa, de um culto da igreja adventista. E ele foi. E ele chegou, não sabia nem o que era aquilo. Pela primeira vez eu fui para uma reunião dos crentes. Eu vi anunciar aquilo na televisão e eu fui para lá. E ele disse que ficou ali e não sabia nem o que era aquilo. Ouviu aquele povo pregando, e na hora do apelo, o pastor falou: vem à frente, veio uma mensagem sobre isso. Você quer recomeçar a sua vida? Vem à frente. E ele disse que chorou muito, mas não sabia de nada, e foi à frente. Ajoelhou lá, oraram por ele. Aí, quando estava todo mundo saindo, ele disse que viu aquele pregador indo para o estacionamento pegar o carro. Aí ele foi atrás do pregador e falou assim: pregador, eu queria conversar com o senhor. Falou: ô jovem, não era um senhor de 60 anos, eu estou indo para o hotel, vai falando, o que é que você quer? Ele falou assim: olha, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma reunião de crentes. Aí ele falou assim: olha, eu estou numa situação muito difícil. Contou a história da vida dele e disse assim: eu perdi tudo, pastor. Eu fui um homem arrogante, perdi meus filhos, perdi a esposa, perdi tudo. Aí o pastor falou assim: você ouviu o apelo? Ouvi. Você foi lá à frente? Fui. Aí falou assim: se você foi sincero, e Deus vai restituir tudo para você. 5 anos depois, aquele homem apareceu lá em Orlando, numa mesma pregação desse pastor, e chegou diante dele, totalmente novo, e falou assim: hoje eu sou um grande empresário aqui nos Estados Unidos. Mas como foi tudo isso? O senhor falou que se eu fosse sincero,
que Deus me restituiria. Deus me restituiu. Então, existe Deus. Não desista. Não fique preso no seu passado e também não fique preso no seu futuro. Busque o hoje, o agora. Faça as coisas que têm que ser feitas agora. Deus vai te abençoar.